Na aula de hoje, abordaremos a pré-história, o período mais longo da história do homem. Vamos discutir a terminologia utilizada, o processo de evolução dos hominídeos, sempre dando ênfase em como esse assunto pode cair na sua prova. Eu sou o Saron. Vamos ao que interessa? Início. A expressão pré-história é vista hoje em dia como bastante inadequada, equivocada, errada, ultrapassada para se referir aos acontecimentos desse período. Mas por quê? Vamos analisar o termo. O prefixo pré dá a ideia de algo que aconteceu antes, mas antes do quê? Ora, da história. Portanto, seriam os acontecimentos anteriores e inferiores à história. Dessa forma, o termo acaba por transmitir uma falsa impressão de que os homens e mulheres daquele período não tinham história, ou seja, cria uma relação de inferioridade entre a pré-história e a história propriamente dita. Essa forma de se referir a esse momento, essa terminologia utilizada, é muito influenciada pelo eurocentrismo, ou seja, aquela ideologia super influente no século XVIII que colocava a Europa como centro cultural do mundo e padrão a ser seguido por todos os demais povos. Inclusive, foram historiadores franceses que definiram que a existência de documentos escritos seria o critério a distinguir aquilo que seria considerado como história daquilo que não seria considerado. Assim, criaram a chamada periodização clássica da história, na qual eventos europeus, especialmente guerras e revoluções, ocupam um papel de centralidade. Precisamos conhecer e dominar essas divisões, pois ainda são bastante cobradas, e nesse canal nós vamos aprofundar em cada uma delas na sequência dos vídeos que virão. Mas é preciso também lembrar que outros povos e culturas podem definir outros eventos como marcos históricos fundamentais. Pessoal, aqui vale uma reflexão. E os povos da América, África e Ásia, dos séculos XVI e XVIII, que não conheciam a escrita ou não a utilizavam, seriam então pré-históricos? Seria assim justificável os processos de colonialismo e imperialismo que se abateu sobre eles? Veja como essa expressão é perigosa e pode ser utilizada para tentativas de justificar processos de exploração e dominação. Mas, e os indígenas do passado e os do presente que não utilizavam a escrita? Seriam também pré-históricos? E os analfabetos? E as crianças pequenas? E os bebês? Também? Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história e havia o nunca, e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Clarice Lispector. A colocação dessa frase não foi acidental. Cada vez mais, as provas têm cobrado de candidatos e alunos, de modo geral, mais que simplesmente decorar fatos ou datas. Querem saber se a partir desse conhecimento, o aluno, o candidato, é capaz de refletir criticamente sobre o que ocorreu, a fim de que eventuais erros não se repitam no futuro. Afinal, qual é a expressão correta para se referir a esse momento? Não há uma única definida, mas algumas que se encaixam melhor, como por exemplo, pré-escrita, pré-literária, ou simplesmente a história dos homens e das mulheres que viveram antes do surgimento da escrita. Essas são maneiras 100% adequadas para se referir a esse momento. Na imagem da esquerda, nós temos a forma correta de se representar a evolução do homem. Perceba que tanto o Homo sapiens como os chimpanzés possuem o mesmo ancestral comum, mas em ramificações totalmente distintas. Ok? Na imagem da direita, nós temos uma imagem já ultrapassada de representação e temos dois problemas sérios com ela. O primeiro é que dá a ideia de que o homem veio do macaco, o que a gente acabou de ver que está errado. O segundo problema é o reforço à ideologia do branqueamento, a partir do contraste de cores entre o macaco e o homem. Para encerrar, vamos assistir um videozinho, ele é bem rápido e vai ajudar a gente a consolidar os nossos conhecimentos da aula de hoje. Então começa assim, como muitos pensam que foi, como foi na realidade. Aí desce toda a ramificação e com o processo de evolução ao longo de milhões e milhões de anos, até chegar nos dias atuais, hoje, o Homo sapiens, e tem um textinho que diz o seguinte: a evolução não é um processo escalonado, é um processo complexo, onde as espécies se mutam, se adaptam, se reproduzem. Não se esqueça. E na próxima aula, vamos falar sobre as teorias de povoamento, paleolítico, neolítico, idade dos metais, todas as características associadas a esses períodos
bem como finalizar o módulo 1 sobre pré-história. Se este vídeo foi útil para você e se você aprendeu algo com ele, peço encarecidamente que me ajude a levar ensino de qualidade a outras pessoas. Vamos juntos democratizar a educação. Siga nossas redes sociais, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe, comente qual assunto que você gostaria de ver como tema de um próximo vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Um grande abraço, tchau, tchau.